Nós estamos aqui meditando nas histórias de esperança, porque a gente vai pensar assim: estamos vivendo momentos difíceis, ninguém está passando por momentos tão fáceis, mas a gente vai falar como profeta. Nós queremos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Em meio a todas as dificuldades, ainda existe esperança, e é uma história de esperança que a gente vai contar hoje no Evangelho de Lucas, capítulo 8, e a partir do versículo 40. Vamos ler comigo? Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 40. É uma história bem legal. Enquanto você encontra aí em casa, abre sua Bíblia e poder encontrar comigo, a gente vai fazer a leitura da palavra do Senhor, que nos diz assim, tá? Do outro lado do mar, as multidões receberam Jesus com alegria, pois o estavam esperando. Então um homem chamado Jairo, um dos líderes da sinagoga local, veio e se prostrou aos pés de Jesus, suplicando que ele fosse à sua casa. Sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à beira da morte. Jesus o acompanhou, cercado pela multidão. Versículo 43, nos diz assim: uma mulher no meio do povo sofria, havia 12 anos de uma hemorragia, sem encontrar cura. Ela se aproximou por trás de Jesus e tocou na borda de seu manto, e no mesmo instante a hemorragia parou. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Todos negaram, e Pedro disse: mestre, a multidão toda te aperta, Senhor, como dizes quem tocou em mim? Jesus, no entanto, disse: alguém certamente tocou em mim, pois senti que de mim saiu o poder. Quando a mulher percebeu que não poderia permanecer despercebida, começou a tremer e caiu de joelhos diante dele. Todos a viram explicar porque havia tocado nele e como havia sido curada de imediato. Então ele disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz. Versículo 49, enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegou um mensageiro da casa de Jairo, o líder da sinagoga, a quem disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ao ouvir isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia e ela será curada. Quando chegaram na casa de Jairo, Jesus não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da menina. A casa estava cheia de gente chorando e se lamentando, mas ele disse: parem de chorar, ela não está morta, está apenas dormindo. A multidão riu dele, pois todos sabiam que ela havia morrido. Então Jesus tomou pela mão e disse em voz alta: menina, levante-se. Naquele mesmo instante ela voltou à vida e levantou de imediato, e Jesus ordenou que dessem alguma coisa para ela comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas Jesus insistiu que não contasse a ninguém o que havia acontecido. Amém? Você leu comigo Lucas capítulo 8, do versículo 40 ao versículo 56. É uma história longa, não é? Mas o personagem que nós vamos destacar nessa história hoje se chama Jairo. Jairo é um homem, é o líder da sinagoga local. Jesus está numa cidade chamada Cafarnaum. E na cidade de Cafarnaum tem uma sinagoga, que era o lugar onde as pessoas se reuniam para adorar a Deus. Jairo é o líder dessa sinagoga. Mas Jairo está desesperado, gente. Sabe o que aconteceu com esse homem que é líder de uma sinagoga, que todo mundo conhece em Cafarnaum, um homem respeitável ali na cidade? Aquele homem só tinha uma filha. Sua filha tinha 12 anos e sua filha estava à beira da morte. No desespero, Jairo não sabia o que fazer. Ele está desesperado. Você já imaginou você ter um único filho e seu único filho está à beira da morte? Foi isso que aconteceu com Jairo. O desespero, queridos, nos tira, né, do nosso aconchego. O desespero nos leva a fazer alguma coisa. O desespero leva a gente a ter atitude. E foi isso que aconteceu com Jairo nesse dia.
Jairo está ali, provavelmente a sua esposa está a prantos, dizendo: nossa filha vai morrer, Jairo. Não vamos fazer nada, você vai ficar aí parado. Então Jairo, que já conhecia Jesus, porque Jesus já tinha multiplicado, já tinha feito alguns milagres ali por perto. Jesus tinha curado o filho de um oficial romano e todos sabiam desse milagre. Jesus tinha transformado água em vinho numa pequena cidade chamada Caná da Galileia e todos ficaram sabendo desse milagre. Agora Jesus tinha expulsado o demônio de um homem que está atormentado há vários e vários anos. E as pessoas estão sabendo dos milagres de Jesus. E Jairo então disse: eu sei a quem eu posso socorrer. Eu estou desesperado, minha filha está morrendo, mas eu vou até Jesus. E Jairo, ele não conta outra, queridos. Ele vai até Jesus. O texto nos diz que tinha uma multidão ali esperando Jesus. Jesus estava ali rodeado de muita gente. Mas Jairo, talvez se ele não tivesse desesperado, Diogo, ele não teria conseguido falar com Jesus. Talvez, Rômulo, se Jairo não tivesse tão desesperado, ele não ia atrás naquela multidão e dizer: ei, deixa eu passar aqui que eu quero falar com Jesus. Ninguém faz isso se não tem um desespero. Mas aquele homem desesperado enfrenta uma multidão. E quando ele chega até Jesus, eu não sei como ele conseguiu chegar até Jesus. O desespero levou a ele até esse momento. Mas quando ele chega até Jesus, o texto nos diz que Jairo agora se humilha diante de Jesus. Nos diz que ele está tão desesperado, que ele não está nem aí se ele tem uma reputação ali naquela cidade. Ele poderia ter dito: olha, nós somos iguais, Jesus. Eu sou o líder dessa sinagoga, também tenho fé. Tá? Eu também sou um homem importante. Não, Jairo se lança aos pés de Jesus. O texto nos diz que Jairo se prostra aos pés de Jesus e suplica, dizendo: vamos até a minha casa, porque a minha filha, eu só tenho uma, Jesus, e ela está morrendo. Eu preciso que o Senhor vá até a minha casa. O desespero leva Jairo a se lançar aos pés de Jesus. O desespero leva Jairo a correr até aquela multidão, a enfrentar a multidão e a chegar aos pés daquele que pode resolver a sua situação. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Jesus, ele vai muito além do que aquilo que a gente imagina. Jesus vai muito além do que aquilo que a gente pensa. Jairo vai atrás de Jesus, queridos, porque ele quer uma cura de Jesus. Mas Jairo não tinha um relacionamento com Jesus. Jairo vai ali no desespero, dizendo: o Senhor já transformou água em vinho. O Senhor já curou um oficial, filho de um oficial. O Senhor foi corajoso, libertou aquele homem que estava possesso de demônio. O Senhor também pode curar minha filha. Vamos até lá. Mas aí Jesus diz: eu vou sim, Jairo, eu vou com você. Mas aí Jesus continua com Jairo no meio da multidão. E um pai desesperado, creio que contando os passos que Jesus está, talvez dizendo assim: gente, sai do meio. Se fosse nessa época que tem essa sirene, ligava a sirene, todo mundo saía, né? E dizia: pronto, deixa o caminho livre, minha filha está morrendo, eu preciso que Jesus chegue o mais rápido possível à minha casa. Vou dizer para vocês, queridos, quando estamos no desespero, nós nos tornamos um pouco egoístas. Quando estamos no desespero, não conseguimos ver o sofrimento do outro. A única coisa que conseguimos enxergar é a nossa própria dificuldade, porque a única coisa que aquele pai desesperado conseguia ver naquele dia era a sua filha acamada e prestes a morrer. Saiam do meio, me dê espaço, deixa Jesus chegar, ele precisa ir até a minha casa. Mas Jesus continua, a multidão continua a apertar Jesus. E aí nesse momento, Jesus disse: Jairo, eu não quero simplesmente ir à sua casa e curar você. Eu não quero simplesmente resolver um problema instantâneo que está acontecendo. Eu quero ter um relacionamento com você. E nesse instante, querido, Jesus faz um outro milagre ali. Tem uma história de esperança. Uma mulher que havia também 12 anos sofrendo, que já foi para tantos médicos e ninguém resolveu o problema dela. Ela se coloca no meio da multidão. Ela vai dizer assim: Eduardo, se eu simplesmente tocar em Jesus,
Se eu somente tocar na roupa dele, eu não quero nem conversar com ele, mas se eu só tocar, eu serei curada. O texto nos diz que imediatamente, quando ela toca, ela é curada. E aí o texto diz que Jesus disse: quem me tocou? Agora Jesus para a multidão, gente. Imagine como está o coração de Lázaro, ou de Jairo, dizendo: Jesus, por que você ainda vai parar essa multidão? Essa mulher te tocou, pronto, acabou, vamos embora, minha filha vai morrer. Mas no mesmo instante, aquela mulher se pronuncia, sai trêmula da multidão e conta toda a sua história para Jesus. O que aconteceu comigo, Jesus? Jesus, o Senhor me trouxe esperança hoje. Há 12 anos eu estava sofrendo, há 12 anos eu procurando todos os médicos, há 12 anos eu aqui com toda essa enfermidade, e hoje, ao tocar em Ti, eu fui curada. Jairo ouviu aquela história. Jairo também tinha uma filha em casa que estava com 12 anos também, 12 anos, e ela estava prestes a morrer. Mas naquele momento, queridos, Jairo não era o mesmo que chegou simplesmente para querer um milagre de Jesus. Jesus faz um outro milagre para gerar fé em Jairo. Jairo agora tem fé. Ele sabe, se Jesus curou essa mulher, Jesus também pode curar minha filha. Eu creio que na cabeça de Jairo está dizendo assim: olha, tem esperança para minha filha. Eu agora conheço esse Jesus com os meus próprios olhos, porque antes eu ouvi falar que lá em Caná da Galileia, ele transformou água em vinho. Eu não estava lá. Antes eu ouvi falar que ele curou o filho de um oficial, mas eu não vi, eu só ouvi falar. Mas hoje, no meio dessa multidão, eu vi alguém que estava há 12 anos desesperado, e com um toque em Jesus foi curado. Esse mesmo Jesus pode libertar minha filha. Jairo é um homem diferente agora, queridos. Mas o texto continua dizendo: enquanto Jairo agora está fortalecido, cheio de esperança, porque agora ele sabe que Jesus de verdade cura e ele pode curar a sua filha, vem um mensageiro da morte. Eu vou chamar de mensageiro da morte, viu, gente? Porque o texto nos diz que um homem, um dos servos lá de Jairo, chega ali no meio da multidão e diz: Jairo, não incomode mais o mestre. Por que incomodar Jesus? Sua filha morreu. Queridos, esse é o versículo 49 do nosso texto. Mas no versículo 50, Jesus automaticamente olha para Jairo, sem deixar dúvida nenhuma, sombra de dúvida. Ele já tinha feito um milagre, agora Jairo poderia ouvir aquilo e entrar em desespero de novo, e esquecer o milagre que agora ele já viu Jesus fazer. Mas não, queridos, Jesus automaticamente olha para Jairo e disse: Jairo, não tenha medo, apenas creia e a sua filha viverá e a sua filha será curada. Não tenha medo, Jairo, apenas creia. E aí então, queridos, Jairo tem agora uma decisão a tomar, Diogo, porque Jairo poderia dar ouvido àquele mensageiro da morte, Rômulo, e falar assim: não, eu agora vou aqui, Jesus, minha filha morreu, eu tive que esperar, o Senhor cura uma mulher, o Senhor não vai, não corre, não atenta ao meu sofrimento. Mas não, tinha a voz do bondoso Deus, do nosso Deus eterno, do Filho de Deus ali dizendo: não tenha medo, apenas creia. E Jairo escolhe ouvir a voz de Jesus naquela noite. E Jairo diz assim: eu quero ouvir a voz daquele que pode me dar esperança. Queridos, qual a voz que você tem ouvido? Vai ter tantas vozes ao seu redor. Vai ter tantas pessoas falando ao seu redor. No meio do seu sofrimento, no meio do seu desespero, você pode ouvir várias vozes dizer: não incomoda mais Jesus. Por que você vai orar? Por que você vai atrás de Jesus? Por que você ainda vai para essa igreja? Por que você ainda conversa com seu pastor? Por que você ainda lê a Bíblia? Não faça mais isso. Mas Jairo naquele dia não ouviu. E no nosso desespero, nós precisamos ouvir a voz de Jesus. E a voz de Jesus é doce. E a voz de Jesus é maravilhosa. Porque é um Deus que atenta ao nosso sofrimento. É um Deus que nos ama. É o Filho de Deus encarnado. É o próprio Deus dizendo: não tenham medo.
Não tenham medo, apenas creiam. Não tenha medo, apenas creia e tudo ficará bem. Queridos, essa é a voz de Jesus hoje dizendo para mim e para você. Essa é a voz de Jesus na cidade de Cafarnaum, há muitos e muitos anos atrás, dizendo para Jairo. Jairo viveu uma história de esperança. O texto nos diz e continua a nos dizer que Jesus agora é para a multidão e que Jesus não deixa ninguém mais ir. Jesus diz assim: Jairo, essa mulher foi curada, você viu que eu posso fazer milagres, que eu posso fazer o desespero se tornar em esperança. E agora eu quero fazer isso com você. O texto nos diz que Jesus agora vai. Ele chama 3 discípulos, os mais íntimos, Rômulo. Às vezes quando Jesus quer fazer um milagre na nossa vida, Ele quer ter intimidade com a gente. Então Jesus chama os mais íntimos, Pedro, Tiago e João. E quando chega naquela casa, o alvoroço está grande, o desespero, que não era só de Jairo, mas de todo mundo que conhecia aquela pequena menina de 12 anos. Aquela menina estava morta, a mãe estava desesperada. Agora é um desespero familiar, agora é um desespero de uma mãe que perde sua única filha, deitada naquela cama, sem vida. E aí Jesus chega e diz: por que vocês estão chorando? Não chore, ela está apenas dormindo. O Rei dos Reis, o Senhor da vida, está ali naquela casa. O Rei dos Reis, o Deus Todo-Poderoso, entrou naquela casa. E onde Jesus está, a vida e a esperança. E aí naquele momento, Jesus disse: olha, todo mundo começa a sorrir, porque de fato aquela menina estava morta. Como é que ele diz que ela agora está viva? De fato aquela menina morreu, gente. E Jesus disse: não, ela apenas dorme. Jesus leva os pais daquela menina. E Jesus pega os seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Vai até aquela menina. Vai até aquele corpo ali, sem vida. E Jesus simplesmente toca na sua mão e diz: menina, levante-se. O texto nos diz, queridos, que imediatamente aquela menina se levantou. Imediatamente o desespero de Jairo e sua esposa se torna em alegria, se torna agora em admiração, se torna em gratidão. Gratidão por um Jesus tão meigo, tão bom, tão poderoso, que atenta para o meu e para o seu sofrimento. O texto nos diz que aquela menina se levanta da morte para a vida. O texto nos diz que Jesus disse: dá alguma coisa para ela comer, ela não pode ficar sem comer. E o texto nos diz que os pais agora estão maravilhados com aquele testemunho. A história de esperança para a vida de Jairo foi uma história que teve um final muito feliz. Agora Jesus diz para ela ou para eles assim: Diogo, não conta para ninguém esse milagre. É difícil não contar para ninguém uma história de esperança que acontece na nossa vida. É difícil não glorificar ao nosso Deus quando Ele faz algo grandioso na nossa vida. É difícil nos calarmos quando somos tão gratos pela bondade, pela misericórdia do nosso Deus. O texto nos diz que Jesus agora pede para eles se calarem. Mas com certeza, aquela pequena menina foi o testemunho na vida de Jairo. Em cada cidade, em cada rua de Cafarnaum que ela andava, as pessoas podiam dizer assim: olha, essa menina foi aquela que Jesus ressuscitou. Em cada calçada que ela podia andar, em cada rua, em cada casa que ela entrava, era um testemunho vivo de que nós temos um Deus que é todo poderoso. Eu e você somos testemunhas vivas do poder e da grandiosidade do nosso Deus. Querido Jairo, agora tem uma história de esperança acontecendo na vida dele. Foi preciso que uma mulher, há 12 anos, pudesse ali ser curada aos olhos de Jairo, para que gerasse fé nele e ele tivesse esperança. A história daquela mulher traz esperança para Jairo. Mas hoje, nossa noite, a história de Jairo traz esperança para a minha vida
e traz esperança para a sua vida. Hoje é a história de Jairo que traz esperança para nós, porque Jesus, Ele ressuscitou aquela menina. Ele também quer nos ressuscitar, Ele também quer nos restaurar, Ele quer também transformar o nosso desespero em alegria. Ele quer também nos deixar maravilhados com Ele. Eu queria que nessa noite você pudesse agradecer ao nosso bondoso Deus, porque Ele está aqui ainda. Ele ainda é vivo, Ele está mais vivo do que você imagina. E Ele também quer fazer milagres na sua vida. E Ele também quer transformar o seu desespero em alegria. E Ele também quer deixar você maravilhado. E Ele quer dizer para você, da mesma forma que Ele falou para Jairo: não tenha medo, apenas creia e um milagre vai acontecer. Que Deus em Cristo nos abençoe nessa noite e que essa história de esperança continue na nossa vida, para que a gente possa glorificar esse Deus que é tão bom e que cuida tão bem de nós. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.